Vamos colar aqui no telão que o Bruno Pinheiro vai falar dessa votação de orçamento. Tem emenda, tem fundão eleitoral, tudo muito turbinado, tudo gigante quando a gente fala de Congresso Nacional, né, Bruno Pinheiro? Bem-vindo. Dinheiro de sobra, viu, Evandro? Que bom falar contigo, com os nossos analistas também, quem nos acompanha. Quase Natal, como você disse aqui no Salão Verde, mas tem muita discussão sobre o orçamento para 2024. Estão reunidos neste momento, inclusive, na comissão mista de orçamento na CMO para discutir ainda sobre esse orçamento antes de iniciar a sessão do Congresso Nacional, que iria iniciar ao meio-dia. Ela foi adiada, seria por volta de 1h30, não aconteceu. 4 da tarde também não iniciou esta importante e última sessão do Congresso Nacional. Entre essa discussão orçamentária está o recurso, o orçamento para o Minha Casa Minha Vida, que é um importante planejamento do governo federal. Está também o fundo eleitoral, eleições municipais, cerca de 5 bilhões de reais, cerca de 100% a mais do que a última eleição para essa eleição municipal. Aumentou e muito, e que o que os aliados estão reclamando, aliados lá do governo do Palácio do Planalto, é sobre retirar este orçamento do PAC, na verdade, cerca de 20 bilhões a menos do que o governo federal estava esperando. Na visão de governistas, isso vai afetar o que seria uma espécie de uma visibilidade um pouco maior do governo nessa gestão de Lula, lançando obras, retomando obras. Além disso, já chega o que foi comprometido sobre as emendas que serão repassadas aqui, emendas de comissões, emendas de bancadas, ou seja, isso tudo será retirado lá do governo federal, o que na visão de governistas vai dificultar o governo lançar obras. E aí eu fui hoje conversar com a oposição, ouvir o que eles estão achando sobre essa retirada então de recursos do governo federal e essa reclamação dos seus aliados. O que eu vi é o seguinte, que se já tinha um sinal que esse valor seria retirado, era importante durante o ano evitar um rombo no final do ano, evitar então usar ou estourar esse fundo, esse gasto, ou seja, era importante ter uma responsabilidade com o dinheiro que estava no orçamento e não acabar usando da forma que foi utilizado nos últimos dias. Diante disso, tem duas narrativas de ambos os lados. A gente só vai saber o resultado quando iniciar e for colocado em votação esse orçamento para 2024. Até agora nada. Se iniciar a sessão, a gente dá um aviso aqui na Jovem Pan e a gente vai acompanhar como será isso tudo nesta quinta-feira, último dia de expediente aqui no Congresso Nacional. Evandro Silva. Pois é, tem que ser, né? Se não for discutido hoje, aí vai ficar só para 2024. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Bom trabalho para você. E aí não dá, né? Porque a gente está falando justamente do orçamento que prevê aquilo que vai ser gasto no ano que vem. Eu quero colocar alguns dados aqui para vocês sobre essas emendas parlamentares que atingem um valor recorde agora neste ano para 2024. Nós estamos falando aí de um total, pessoal, de 52,9 bilhões de reais em emendas parlamentares que se dividem em 3 categorias diferentes. A gente tem as emendas individuais para deputados e senadores que somariam 25 bilhões de reais, segundo esse planejamento. 19,4 iriam para os deputados, 5,6 bilhões para os senadores. Bloco de 25 bi. Aí nós temos as emendas de bancada, que somam 11,3 bilhões. E depois, além delas, as emendas de comissão, que aí tem 11 bi para a Câmara e mais 5,6 bi para o Senado. Isso aqui, 16,6 bilhões. Essas emendas, elas estavam calculadas anteriormente em 11 bi. Aí, depois de algumas discussões, o pessoal foi lá, conversou mais, articulou, bateu papo, decidiu subir. E aí ficou em 16,6. Então a gente está falando de um combo que tem parte de pagamento obrigatório, parte não, mas que soma 52,9 bilhões de reais para 2024. Valor recorde, Luiz Felipe Dávila, que é necessário para os congressistas poderem trabalhar com as suas bases eleitorais? Olha, Evandro, nós precisamos explicar para a nossa audiência que absurdo que está chegando esse negócio do orçamento da nação. O orçamento da nação é em torno de 2 trilhões de reais.
Desses 2 trilhões, 90% é verba carimbada, obrigatória, gasto obrigatório. Ninguém pode colocar a mão, nem o Congresso, nem o Judiciário, nem o Presidente da República. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Então, sobra aí por volta de 220 bilhões de reais. De 220 bilhões, o Congresso abocanhou 53. Sobra para o Presidente da República 167 bilhões. É isso o poder que ele tem sobre um orçamento de 2 trilhões de reais. Então, é o que eu digo, daqui a pouco a gente já vive um parlamentarismo, não tem nenhum congresso do mundo que abocanha esse montante do orçamento discricionário da União. Então, na verdade, é o seguinte, o poder do presidente está cada vez mais reduzido, prioridade hoje se limita a esses 167 bilhões, porque o resto é gasto obrigatório. Então, gente, nós temos aqui um grande problema orçamentário. Com essas verbas obrigatórias, com essas emendas de bancada individual aqui e de comissão, acabou. O Brasil precisa desconstitucionalizar esse gasto público para poder focar os recursos nas reais prioridades do país. Caso contrário, o presidente da República vai se tornar, como os governadores, mero ordenador de despesa. Além dessa questão de se tornar mero ordenador de despesa que foi mencionada aqui pelo Luiz Felipe Dávila, a gente tem que ponderar que boa parte dessas emendas, claro, serve para justamente investimentos nesses municípios, nesses locais, nesses redutos dos quais são eleitos esses parlamentares. A questão é que quanto mais emendas se tem, passando pela mão de mais gente, mais se aumenta também a possibilidade desse dinheiro não chegar necessariamente da forma como foi planejado lá no fim, porque é muito intermediário, é muita negociação, é muita articulação próximo de eleição, com verba aqui, com necessidade de garantir um reduto eleitoral ali, e isso vai aumentando a fragilidade da coordenação sobre esse dinheiro que pertence a todos nós, hein, Gustavo Segré? Estimo que sim, Evandro. Boa tarde à nossa audiência de novo. E aí temos que considerar uma outra questão, que são interesses, juros da dívida pública, que dá 2,3 trilhões. E quando a gente avalia isso, e nós vemos que cada vez as emendas são maiores, estamos observando que cada vez o custo de aprovação de projetos do Executivo no Legislativo vai aumentando. Muitas vezes observamos também que o governo vai continuar a gastar. E aí, quando nós pensamos, será que no ano que vem, realmente, o ministro Haddad vai conseguir fazer esse equilíbrio fiscal? Em função desses números, a resposta é não. Não é possível. Aliás, é improvável. Vamos deixar a porta aberta como para que o ministro possa fazer o seu trabalho, mas é improvável. E um dado, quando você tem um déficit fiscal que tanto insistimos aqui, você precisa financiar esse déficit. Como financia? A emissão monetária gera inflação, aumento do título da dívida, que aumenta os juros da dívida. Ou seja, esses 2,3 trilhões vão aumentar se aumenta a dívida. E cada vez é menor a arrecadação. Então, estamos entrando num negócio que é complexo e que remete àquela velha história da Dilma, de quando começou a queda econômica do Brasil no governo Dilma. Descuido do gasto público e, nesse caso em particular, ainda pior, porque o Congresso está definindo aonde o Estado está gastando. Agora, Nelsinho, a gente está falando de, além de emendas parlamentares de valor recorde, de um fundo eleitoral que eles querem irrigar também com quase 5 bi, que é o mesmo tamanho do orçamento que se gastou na eleição nacional, para governadores, deputados, senadores e também presidentes da República. Ou seja, a gente está falando de todos os lados sendo irrigados de uma conta que vai ficando cada vez maior, justamente num país que está precisando falar em cortar gastos e não aumentar tanto assim. Exato. Primeiro, boa tarde novamente, Evandro, os colegas, a toda a audiência aqui do 3 em 1. E, na verdade, Evandro, a ideia do 5 bi, ela é até maior do que o que já foi gasto nas eleições para presidente, senador, deputados.
e governadores, né? Salvo engano, ficou em torno de 2,5 bi, o fundo eleitoral, não é isso? E eles querem praticamente dobrar para as próximas eleições, as eleições municipais. A gente já fez aquela distinção importante, né? Nos municípios as pessoas já são conhecidas. Na verdade, o valor é o mesmo, o valor é o dobro do que se gastou nas eleições municipais anteriores. Claro. É isso. Claro. Eram 2 bilhões lá nas eleições anteriores. Eles querem aumentar para 5 bi agora, que é o mesmo valor que se gastou nas eleições nacionais. Isso. Perfeito. É o dobro do que se gastou nas últimas eleições municipais. E aí, e aí a gente tem que perguntar, né? O que aconteceu de uma eleição para outra que possa justificar o dobro do investimento público, porque fundo eleitoral é dinheiro público para o candidato fazer santinho, para o candidato fazer marketing, para o candidato contratar um marqueteiro, um assessor e alguém para fazer a sua campanha. Cabos eleitorais também ganham, e ganham com dinheiro público. Isso a maior parte da população não sabe. E não há o que justifique. Eu vejo esse aumento da possibilidade de dinheiro para fundo eleitoral como um sinal de que os partidos políticos estão cada vez mais fortes, com cada vez mais poder de lobby e de influência no orçamento público. Não só pelo aumento em relação ao que podemos ter no fundo eleitoral, mas pelos números que a gente via há pouco, especialmente das emendas de comissão. Eu explico por quê. É isso que eu ia te perguntar. Dessas categorias, quais... Vamos colocar aqui de novo para a nossa audiência acompanhar conosco, então, esses números, ou a gente joga na tela, fazendo um favor? Tá aqui, ó, no telão. Temos as emendas individuais, que chegam a 25, as emendas de bancada, que chegam a 11, e as emendas de comissão, que chegam a 16,6. Dessas aqui, Nelsinho, quais te chamam mais atenção ou te preocupam? Eu quero comentar as emendas de comissão, Evandro. Essas aqui. Exato. Sabe por quê? Porque isso aí é lobby dos partidos políticos, mais do que dos partidos, dos donos dos partidos, dos caciques. É o caciquismo político que a gente tem no Brasil. Porque o parlamentar, ele pode ser o mais votado do seu estado. Quando ele chega na Câmara dos Deputados, por exemplo, não é ele que escolhe para que comissão ele vai. Para a segurança pública, para do orçamento, para da saúde, para da educação, não. É o partido quem indica para qual comissão vai. As cadeiras nas comissões são dos partidos e eles quem fazem a indicação. Ou seja, um parlamentar, quando chega lá, vai para uma comissão, começa a ter acesso a esse tanto de bilhões de reais que serão distribuídos para as emendas de comissão, ele acaba se tornando um refém do partido. Porque à medida em que ele começa a ter independência e votar e a decidir dentro da comissão contra os interesses do partido, ele é simplesmente substituído. Então, os partidos colocam uma coleira no parlamentar falando, você está na comissão, mas vai votando com a gente. Olha o tanto que você tem só pelo fato de estar na comissão. Se você começar a ter muita independência e votar diferentemente do que nós te indicarmos, a gente te substitui por outro e você perde de participar dessa fatia tão grande. A gente está vendo os partidos políticos cada vez com mais força no Congresso Nacional. E aí, o que acontece também agora nesse momento? O governo começa a sambar para tentar ajustar o orçamento, porque, segundo o Bruno Pinheiro, o valor foi tirado ali do PAC, que é uma vitrine para o governo federal, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Eles tinham uma previsão de investir nesse PAC mais de 60 bi. Aí o Congresso vai lá e baixa para 40. O que o governo federal está pensando em fazer agora? Tirar um pouquinho de alguns ministérios para pelo menos tentar injetar 11 bi para elevar um pouquinho esse valor que seria destinado ao PAC. Faz sentido o governo ficar sambando tanto, Luiz Felipe Dávila, justamente para atender a demanda que vem do Congresso em relação às emendas parlamentares? Faz sentido porque o governo está jogando mal. Eu vou explicar aqui o que está acontecendo. Com essas emendas, na verdade, é um lava-mão. Cada parlamentar vai cuidar da sua base nas eleições municipais, que é fundamental para a sua reeleição em 26. Então, o que acontece? Ele está criando o seu voto distrital. Fala assim, olha, eu vou tomar conta dessas regiões, eu vou distribuir minhas emendas de acordo com esses prefeitos aqui e espero que esses prefeitos me apoiem, né, e esses vereadores me apoiem na eleição de 26, na reeleição. Então é cada um desenhando o seu distrito eleitoral, cuidando das suas bases e tendo autonomia sobre a emenda para transferir. Por quê? Porque quando essa turma fica escutando o presidente Lula falar, por exemplo, que é contra o Centrão, que não quer saber do Centrão, que negocia com o partido, o que essa turma está lendo? Fala assim, bom, ele vai gastar essa fortuna no PAC e não vai dar crédito individual a cada um de nós. Então eu vou tomar conta da minha receita. Então isso é uma coisa interessante, porque se o presidente estivesse cortejando os parlamentares, não precisaria dessa emenda. Por quê? Porque ele chega assim e fala, o Segredo é o deputado dessa região, vou fazer uma obra do PAC.
vou levar o Segré comigo e dizer, minha gente, esse dinheiro só chegou aqui na base porque o Segré foi aqui lutar por você. E isso é o prestígio que precisa ser dado ao parlamentar, que é a valorização dele localmente. Quando isso não acontece, ele quer aumentar a emenda para aumentar a autonomia dele da distribuição desses recursos de acordo com dos seus interesses eleitorais. Fala, Segré. É uma consulta mais que uma observação, porque essa emenda não garante de jeito nenhum, e me corrija, que o dia de amanhã esse deputado, esse senador, independente do partido, vai apoiar uma eventual reeleição do Lula. Porque ele tem autonomia do dinheiro, não precisa do Poder Executivo. Correto. Ele está pensando na reeleição dele. Dele. Não do presidente. Não. E estamos falando do segundo ano de mandato. Ou seja, no 2023, soltaram dinheiro para o Congresso a rodo. Aí veio em 2024, nós estimávamos 37 bilhões. A prova é que vai sair mais dinheiro daquele estimado. Amém. Faltam 2 anos, faltam 2025 e 2026. E mesmo com o crescimento econômico, nós já mostramos aqui, a arrecadação está diminuindo. No ano que vem, a previsão de crescimento econômico não é a mesma que esse ano. E aí, como é que fica? E aí, Nelson, como que fica? Como que fica, Segré? Eu não sei se os colegas têm resposta. Eu, de fato, não sei responder essa pergunta, a não ser imaginar uma situação muito ruim na nossa economia. Agora, você entende que o governo está fazendo as contas corretas aí em relação ao orçamento, em relação àquilo que ele está prevendo, antes mesmo de arrecadar, hein, Nelsinho Kobayashi? Olha, Evandro, se fizesse a conta com responsabilidade, a gente não estaria, nesse momento, com as previsões todas que estamos tendo para o próximo ano. Eu não sei se é intencional fazer a conta ou se faz a conta e, mesmo assim, pretende descumprir as metas estabelecidas. O fato é que a gente não tem como fugir. Enquanto o governo tiver essa mentalidade, porque não deixa de ser mentalidade de gastar muito dinheiro público com a ideia desenvolvimentista, a gente não vai sair de tudo que a gente está vendo acontecer, em especial para o próximo ano, gastando mais do que se arrecada, ainda que estejamos vivendo um momento de aumento de arrecadação e de todos os lados. A gente viu recentemente a tributação das compras do exterior, aquelas baixas, né? A gente viu recentemente a tributação, a taxação das apostas online e tudo que o governo tem lançado para o Congresso Nacional para aumentar esse tipo de possibilidade, aumento de arrecadação. E não podemos esquecer que recentemente a ministra do Planejamento disse que o ministro Fernando Haddad teria cartas na manga para aumentar a arrecadação caso as propostas do governo não fossem aprovadas. Tem esse detalhe também. Nessa semana eu fiz uma entrevista com um economista heterodoxo e ele disse que ele concorda com as medidas que estão sendo adotadas pelo governo, porque, na visão dele, quando o governo investe em desenvolvimento ou gasta mais, que é a previsão de Lula, quer ministérios que gastem bem o dinheiro público, que esse dinheiro ele se transforma em renda, essa renda girando também faz com que o governo arrecade mais. Como que é a visão de vocês em relação a essa tese? Bom, essa é a tese que afundou o governo Dilma, como bem lembrou o Segré. Foi exatamente, eles acreditaram que isso ia fazer a roda girar. Não, aumentou o endividamento, não fez a roda girar da economia. Pelo contrário, a economia caiu, nós tivemos recorde de desemprego, inflação de 2 dígitos e um enorme problema fiscal, que é o que a gente está pagando hoje, essa conta até hoje. E aí tem mais uma coisa, a gente tem que definir aqui 2 linhas. Uma coisa é investimento, é o dinheiro que está indo para o PAC e tal, que é muito pouco hoje. Por que esse investimento está cada vez menor? Porque o governo vem aumentando o gasto corrente. Então agora o governo reajustou o repasse obrigatório de educação e saúde, reajustou o salário mínimo. Tudo isso vai impactando no gasto corrente do governo. Quando esse gasto corrente começa a crescer, sobra cada vez menos dinheiro para investimento, tipo PAC. Por quê? Porque você vem carregando esse custo do gasto corrente que só aumenta. Então, está aumentando de novo Previdência. Previdência, gente, a gente acabou de fazer uma reforma previdenciária em 2019, você já está com outro problema autorial gigantesco na Previdência. Por quê? Porque esse gasto corrente vai acumulando. Então, o governo tem que parar de gastar em despesas correntes. E última coisa importante sobre o orçamento brasileiro é feito para se gastar mal. Porque o que acontece? Tem lá a verba obrigatória da educação. Aí pega um ano desse que a economia melhorou um pouco, mais um voo de galinha nosso lá, quase bateu 3 para...
começa a arrecadar mais, entra mais. Aí o governo chega no dia 31 de dezembro agora, na próxima semana, ele precisa gastar lá 20% com educação. O que acontece? Se ele não gastou, ele pode perder o mandato. Ele chega no dia 31 e fala, gasta de qualquer jeito, compra computador, faz o que for, porque eu não posso ficar com esse dinheiro no caixa que eu vou ter problema. Então, é um orçamento com regras criadas para se gastar mal, não gastar com critério, naquilo que realmente precisa ser gasto. Fala, Segré. Quando você aumenta, e é entendível, um economista heterodoxo que vai defender essa política, normal. Mas como funciona? E o exemplo do governo da Dilma é perfeito para isso. Solta dinheiro. Pode ser através de empréstimos ficticiamente mais baratos, com taxa baixa. Pode ser por uma geração de emprego, que é o que ele está defendendo. Mas é uma geração de emprego de baixa habilidade. Então não é bem remunerado. A pessoa, por exemplo, quando ganha um pouco mais, ele não come 5 vezes por dia. Não vai comer mais. Ele pode comer um pouco melhor. Quando tem um aumento de que for, da forma que for, da demanda e as empresas não acompanham essa oferta que traciona a demanda, tem inflação. Então, tudo isso que é voltado para o mercado de trabalho é diluído pelo aumento dos preços daquele que consumiu. Então, dilui, não é uma questão boa. O segredo está na questão fiscal e o governo não entende ou não quer entender ou não faz parte da política dele entender isso. Fala, Koba. Cine, eu vejo essa ideia, né, trazida pelo economista aí que você consultou, como sendo possível, de fato, mas não como a grande solução e não como sendo em absoluto. Ela pode ser utilizada, de certa maneira, como, por exemplo, no BNDES, que hoje no Brasil é muito mal utilizado. Se a gente tivesse, não como salvação da pátria, não como a prioridade, não como o grande estilo da economia brasileira, mas se a gente tivesse no BNDES um investimento nas empresas brasileiras de pequeno porte, empresas médias, no pequeno empreendedor, dinheiro a custo baixo, ou seja, com taxa de juros acessível, para que esses gerem riqueza, emprego, produtividade, eu acredito que aí sim a gente teria, de certa forma, o dinheiro girando na economia e retornando, de certa forma, para o Estado. Mas não é o que a gente vê, em especial no BNDES, que deveria ser de desenvolvimento econômico e social. Na verdade, ele é muito mal utilizado. Para grandes empresas, na verdade, as maiores empresas que se utilizam do BNDES, que não precisaria, não são empresas que carecem desse tipo de ajuda, eles têm acesso a crédito em todos os outros bancos e a gente, inclusive, vê escândalos de corrupção na história recente do país, exatamente neste que seria um polo de utilização dessa política econômica de fazer a economia girar com dinheiro público. Quer acrescentar algo, Dávila? Eu ia dizer uma coisa interessante. Veja onde é que está o Brasil que cresce de forma acelerada. É o Centro-Oeste, por exemplo. Por que o Centro-Oeste cresce? Porque tem o agronegócio. O agronegócio é aquele que vive do mercado. Ele que vem fazendo a economia crescer. Para vocês terem uma ideia desse crescimento, de 1986 a 2022, o Brasil cresceu 108%. Mato Grosso cresceu 307%. Para dar um exemplo. E o que acontece? Esse crescimento exponencial do Mato Grosso por causa do agronegócio foi o que permitiu redução da pobreza. Foi o estado que mais reduziu pobreza. Hoje o Centro-Oeste está quase igual aos estados do Sul em redução de pobreza. E sabe quanto representa o Bolsa Família nesses estados? Apenas 5% contra 47% dos estados do Nordeste. E o que acontece? Esses estados que recebem 47% do Bolsa Família, a pobreza só cresce. Então, gente, só tem uma receita, é crescimento econômico na veia, é fazer a economia de mercado funcionar. Tá aí o exemplo do nosso Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, é aí o Brasil que dá certo. Por que não seguir a fórmula do país que dá certo, ao invés de insistir na fórmula que deu errado no passado e vai dar errado no futuro? Agora, 4h26 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Não saiam daí. Nas outras plataformas, nós continuamos. Pode falar, Segré. Queria complementar o que menciona a Dávila, que mostra que a melhor forma de equiparação social é a geração de emprego, não ajuda social. Quando você dá educação e a proposta é trabalhe, estude, tenha habilidades, você vai conseguir um emprego melhor remunerado, essa é a melhor forma de não precisar o dia de amanhã de uma ajuda social. E os exemplos são dados. Quando você tem
Santa Catarina, eu insisto porque eu conheço isso. Você tem hoje uma taxa de desemprego de 3,9%. É praticamente pleno emprego. Agora eu queria só fazer uma comparação, ou que vocês explicassem essa comparação para a nossa audiência, porque a gente está falando, por exemplo, da região centro-oeste, que teve uma área muito preparada e que contou com uma tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa também, que é o plantio direto, para que as plantações pudessem avançar. O plantio direto é quando os produtores rurais não retiram aquele resto que fica de uma colheita para outra. Eles usam aquilo exatamente como um preparo de solo que depois vai receber a segunda lavoura. Ou seja, de uma lavoura para outra, eles conseguem ganhar muito tempo e a produtividade só aumenta. Mas a gente está falando de regiões diferentes, por exemplo, de algumas áreas do Nordeste que não teriam essa mesma tecnologia ou essa mesma desenvoltura, digamos assim, embora tenhamos também o Matopiba, né, que é aquela região que começou a avançar ali entre Maranhão, Tocantins, Bahia e Piauí, por isso Matopiba, onde o agronegócio avançou depois de passar pelo centro-oeste aqui do país. Como que vocês fariam essa comparação do que é necessário lá para ter o mesmo investimento que se tem mais para baixo? É verdade. Se você pegar, se o oeste da Bahia fosse um estado, estaria crescendo no ritmo de Mato Grosso do Sul, Goiás. O problema é que o oeste da Bahia, que tem essa fronteira agrícola extraordinária em produtividade, tem que sustentar a outra Bahia petista, pesada do estado. É por isso que é o problema. Então, assim, se você carvasse ali um estado no oeste da Bahia, ia estar crescendo que nem Mato Grosso. A mesma coisa ali com o Tocantins e agora que vai acontecendo com o sul do Maranhão. Então, assim, esses lugares vão crescer, vão revolucionar o estado, porque essa é a vocação natural do país. E é isso aí, chegando com a agricultura de tecnologia, de ponta. E não é só Embrapa, não. Foi muito investimento. Por exemplo, na parte toda de cana, foi investimento privado. Sim, claro. As raízes da vida, tal, que investiram ali brutalmente na melhoria de cana. Então, foi essa mistura de conhecimento aplicado, expandindo a fronteira agrícola, levando riqueza e o Brasil tendo uma commodity que ele é obrigado a competir no mercado global. Isso é que garante o crescimento econômico, a geração de emprego e de investimento. Para a gente fechar a nossa rodada aqui, Nelson Kobayashi, a gente está falando de um país muito grande, né, com áreas muito diferentes. Agora, de que forma que o governo precisa olhar para cada uma, então, para buscar esse equilíbrio financeiro, fiscal e também respeitando a cultura de cada lugar? Precisa olhar para cada local, cada região, cada estado, com o potencial que existe em cada uma dessas regiões. Não adianta você fazer um mega investimento do governo para a agricultura em um terreno que não é propício para isso, em um clima que não é propício para isso. De repente, nesses locais de mais dificuldade, exatamente da exploração do agronegócio, que seja um polo de exploração da indústria ou da tecnologia ou de qualquer outra coisa que possa ser explorado naquele local, independente do clima, do tempo, e é assim que a gente conseguiria ter um equilíbrio a nível nacional, a ponto de todos os estados se desenvolverem independentemente de uma cultura, de um setor da economia, e aí a gente poderia ter um estado mais equilibrado. Mas, infelizmente, a gente não tem esse planejamento.